Valéria e sejam todos bem-vindos! Quem tropeçou e caiu no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanity! Resumo do episódio 249 e prévia do episódio 250. Quando Zia se ajoelhou surtando, a mulher tentou se aproximar, mas Yaman não permitiu, dizendo que o irmão estava daquele jeito por culpa dela, pedindo que ela fosse embora. Ela pediu desculpas, dizendo que não queria que aquilo acontecesse. Yaman resolveu levar Zia para o hospital, enquanto a mulher se fazia de vítima, pedindo para Yaman perdoá-la. Naquele momento, o novo inimigo do Yaman, irmão do Jangos, estava na espreita do lado de fora e, ironicamente, disse que naquele dia estava tendo ação naquela mansão. Tão logo Yaman saiu com a familhinha para o hospital, o homem o seguiu. Logo depois, a serpente saiu e, ao parar na porta da mansão, disse que o filho tinha ficado completamente louco, com pena dele. Isso é mãe? Pare o mundo que eu quero saltar, gente. Pelo amor de Deus. Duigu já não tinha forças para manter-se naquelas condições, enquanto Ali, desesperado, tentava motivá-la para que ela não desistisse. Para distraí-la, Ali dizia que ao saírem daquele lugar, eles iriam encontrar a Yasemin. Ele perguntava o que eles iriam fazer quando saíssem, e Duigu dizia que encontraria Yasemin e que ela faria um tour no Mar Negro com a mãe dela, citando os lugares que ela iria com a mãe juntamente com Yasemin. Duigu também perguntou o que ele iria fazer quando eles saíssem de lá, e Ali respondeu que sairiam para jantar. Quando Duigu já não conseguia manter-se firme, disse ao Ali que ambos não tinham mais ninguém, que se alguma coisa acontecesse com ela, a mãe ficaria aos cuidados dele. Ali disse que ela não iria desistir e que nada iria acontecer com ela, dizendo que ela não havia desistido enquanto procurava a irmã. Mas Duigu se rendeu caindo, e naquele momento Ali, ao pensar que teria que cuidar da mãe dela, se transformou no Hulk, pois é, quebrando as correntes, salvando a garota problema. Logo depois, Ali voltou a ser Ali, segurando sua afrontosa, e ambos trocaram olhares apaixonados. Isso que é amor com emoção. Descobrimos um super-herói nesse núcleo, e a Liga da Justiça não chega nunca, hein? Yaman e Seher acompanhavam Zia no quarto, enquanto ele pedia a Anê Serpente o tempo inteiro. A médica entrou conversando com ambos sobre a condição do Zia, falando sobre não contrariá-lo. Enfim, Zia sendo Zia com 9 anos, fazendo birra. Yaman, no corredor, conversava com Seher muito preocupado, dizendo que eles haviam voltado ao começo, que eles haviam progredido, mas que regrediram, dizendo que aquela mulher era um veneno. Seher de Calcutá disse que talvez ela fosse só uma mulher mais velha e doente. Seher tentou argumentar, dizendo que ela tinha voltado para ver o Zia, mas Yaman a cortou. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ele pediu que ela não se atrevesse, sem querer ouvi-la. Yaman disse que ela o apoiava, que ela era esposa dele e que a única pessoa que o entendia era ela, falando sobre um entender e compreender o outro. Yaman falou que ela sabia de tudo, pedindo que ela não acreditasse naquela mulher. Ele emendou que a médica poderia dizer o que quisesse sobre não contrariar o irmão, mas ele disse que nunca. Irredutível. A serpente tomava seu veneninho, dizendo que Zia ter ficado naquele estado tinha sido bom, porque se Yaman pensava mesmo no irmão dele, seria obrigado a levá-la para a mansão. Naquele momento, ela recebeu uma ligação do credor que estava insistindo, querendo dinheiro. Ela disse que logo ela iria pagá-lo, pedindo que ele não se preocupasse, dizendo que era a mãe do Yaman Kremlin. Ela disse que dívida era dívida e que ela iria pagá-lo. Eita! Quando Yaman viu a serpente sentadinha no banquinho, ficou muito irritado, querendo ir até a mulher, mas Seher o segurou, pedindo que ele a deixasse conversar com a Anê dele, e Cacique permitiu. Seher, ao se aproximar da serpente, ouviu que ela só queria saber se o Zia estava bem, e Seher disse que sim, preocupada com a serpente também.
pedindo que ela fosse para casa. Mas a serpente disse que não iria sair de lá enquanto não soubesse como ele estava e que ela era mãe e tals. E Amã olhava com ranço, é claro. E Amã queria expulsar a serpente enquanto Seher tentava acalmá-lo, e naquele momento a mulher sentadinha no banco pensava em uma maneira de entrar na mansão. Que loucura! Para variar, o irmão do Jengós passou em frente à serpente e dá-lhe ação. Eita! E já tomaram o remedinho do coração? Da pressão? E o calmante? Eu já tomei o meu, hein, gente? Eu quero ver todas vocês vivinhas na live sábado, hein? Pelo amor de Deus! O homem falava com o irmão ao telefone dizendo que havia entrado e que ele iria se vingar. Ele disse que já que Amã havia queimado o irmão dele, ele faria o mesmo com Yamã. Duigu, ainda em choque, perguntou como Ali havia conseguido escapar e o Hulk da Turquia respondeu que não teve escolha e quando ele iria se declarar, os homens voltaram da sopinha, pois é, e a dupla conseguiu atacar Jafer. Eita maravilha, deu tudo certo. E a equipe da delegacia nada. Seher de Calcutá perguntava se a mãe estava melhor, dizendo em seguida que aquilo iria passar e que logo levariam Zia para casa. Ela disse que aquela mulher logo iria perceber que a melhor coisa a fazer seria ficar longe deles. Naquele momento a serpente apareceu deixando Yamã com ódio, perguntando se ela ainda estava lá. Ela pediu permissão para falar apenas uma vez. Ela disse que sabia que ele estava bravo com ela, mas pediu para falar. Ao se referir ao Zia, ela disse que ele era filho dela, e Amã querendo ou não, batendo nela ou jogando-a para fora. Ela não o deixaria, tampouco sairia de lá sem vê-lo. Em seguida, Yamã perguntou como ela se atrevia. Ela, fazendo seu teatrinho, tossiu, dizendo que era para ele não se preocupar, porque logo logo ela iria partir de qualquer forma. A mulher ainda disse que Yamã estava certo, porque ela faria o mesmo no lugar dele, mas disse que tinha pouco tempo e que queria passar o pouco tempo que restava com os filhos dela. Ela disse que sabia que estava machucando ele e que ela partiria de lá esperando o dia da morte dela. Ela disse que se fosse para fora do país, para um tratamento, o Zia talvez não ficasse chateado e que ela ligaria de tempo em tempo e que, ouvindo a voz dela, ele poderia ficar bem, mas que ligaria até que o tempo de vida permitisse. E a mãe respondeu que se ela pensou que ele iria pedir para ela não fazer aquilo, ela estava errada. E a mulher chorava litros. E a mãe lembrou que pediu uma vez para que ela não fosse embora, mas que ela não o ouviu e que ela deixou a vida dele no momento em que ela bateu aquela porta e foi embora. E a mãe irredutível disse que ela não veria o irmão, tampouco chegaria perto dele, dizendo que não se importava que ela ficasse ali no hospital, que pelo menos ela veria o que tinha feito com eles de novo. E a mãe saiu com o ranço da mulher, é claro. Seher de Calcutá resolveu ficar e a serpente, claro, aproveitou a oportunidade para fazer seu teatrinho, dizendo que ele tinha razão, pois é, e olha a carinha da misericordiosa, e ela não sabe o que a espera, meu Deus do céu, vai ter muito tombo. O irmão do Jengós, ao identificar Zia no leito do hospital, disse que finalmente havia encontrado Zia Kremlin. Ao entrar disfarçado no quarto, disse que era a hora do troco, enquanto observava o menino. Porém, como Zia ainda tem estoque de vida, foi salvo pela médica que entrou dizendo para o homem que ele deveria ser novo lá. O homem concordou e a médica o parabenizou, mas o bandidão foi advertido por ela, que informou que naquele quarto tinha enfermeira particular e a primeira tentativa foi frustrada. Em uma nova oportunidade, o homem entrou no quarto enquanto a serpente esperava no hall do elevador. E a mãe conversava com Nedim Seher no corredor do hospital, dizendo que levaria o irmão para um lugar calmo fora da cidade, até que ele se recuperasse, mas salientou o que aconteceria se conseguissem convencê-lo. Logo em seguida, Yaman perguntou se a mulher ainda estava no café e Seher balançou a cabeça, dizendo que não sabia, e os três saíram apressados à procura dela.
Naquele momento, o homem sufocava Zia com um travesseiro, enquanto o menino agonizava tentando se desvencilhar. Os três não encontraram a mulher e Amã disse que definitivamente ela tinha ido no irmão dele. Seher de Calcutá pedia que Amã deixasse ela ir, pedindo que ele não fizesse aquilo, segurando ele. Ela pediu que ele tivesse misericórdia, mas Amã disse um nunca, em letras garrafais, perguntando se ela teve misericórdia deles. Amã disse que o irmão havia esperado por ela durante anos e que ela nunca apareceu e que ela nunca iria ver o irmão dele. Zia agonizava enquanto Seher e Amã esperavam o elevador. Enquanto o homem tentava concluir o que havia começado, a serpente entrou perguntando o que ele estava fazendo, tacando um vaso na cabeça do homem que não desistia. A serpente perguntava se o filho estava bem quando começaram uma luta corporal e Zia gritava para que o homem a deixasse, mas o homem a empurrou contra a parede e partiu para cima do Zia tentando sufocá-lo de novo. A mulher gritava por socorro no momento em que a mãe e Seher estavam se aproximando da porta. Seher, ao se aproximar dela, foi orientada a cuidar do Zia, dizendo que ela estava bem, e Amã naquele momento dava alguns golpes no homem. Quando Amã foi verificar o irmão, Zia falou que Anê o salvou. Ele disse que quase morreu, mas que Anê o salvou. Seher e Amã ficaram espantados naquele momento. Ali levou Duigu para jantar conforme prometido, e assim que chegaram, Duigu gostou da escolha. Ambos conversaram sobre vários tópicos. Em um dado momento, Duigu disse que queria parabenizá-lo e sobre como ele conseguiu ser tão forte, ficando muito surpresa. E no momento em que Ali iria se declarar, alguém chamou pela Yasemin e o tempo parou. Era uma mãe e filha que estavam no mesmo local. Duigu ficou em choque e ambos ficaram olhando para as duas. Duigu foi até a menina que tinha as mesmas características de Costa, mas ao se aproximar constatou que não era sua irmã, pedindo desculpas juntamente com Ali, e ela ficou arrasada. Foi uma cena triste no final. E Amã, devastado, saiu para respirar ar puro. Ele pensava no momento em que o irmão pedia para a mãe ficar e que ele iria com ela se o irmão não deixasse e tals. Ele também lembrou do momento em que ela falou que iria morrer logo e que tinha pouco tempo de vida. E lembrou também do salvamento do irmão. E a mãe estava irritado por ela voltar a entrar na vida deles. Ele falava que não iria permitir. Nedim ligou avisando que eles estavam levando Zia para casa e Amã saiu em seguida. Tão logo chegou na mansão e Amã lembrou da conversa que teve com o irmão no hospital. Zia perguntava se a mãe iria permitir que a Anê ficasse com eles, adiantando que se a mãe dissesse que não, ele iria com ela e que não deixaria a mãe sozinha. E Amã, após pensar nesse diálogo, disse que não iria deixar aquela mulher entrar na vida deles. Ele disse que sabia que o irmão ficaria triste, mas que ele não iria permitir. Quando a mãe entrou, ouviu Zia dizendo que não iria deixar a mãe dele ir, que era para ela não se preocupar e tals. A mãe estava dentro da mansão, pois é, sendo cuidada pelo Zia, que de bobo não tem nada, e pela Seher de Calcutá, com mestrado em bobice. E a mãe chocou-do vendo a situação. E bora pra prévia, gente, eu nem vou me pronunciar. E entramos na prévia do episódio 200